Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem também? Sim? Fechou então. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso quadro Alergia a Mimimi. E algumas pessoas continuam ali perguntando, né, por que você deu esse nome, Edilson? Tem muitas pessoas novas chegando aqui, pessoas que já são de casa, pessoa que é visita e está chegando agora. E basicamente a gente entende que tem dois tipos de pessoas, tá? Existem os fazedores e os faladores, ou mais conhecidos como mimizentos. Então, se você hoje está aqui e só fala, mas não está fazendo, calma que você está no lugar certo, porque a gente vai virar essa chavinha aí e eu vou te ajudar a mudar esse jogo. E talvez o ambiente que você esteja, você está muito acostumado com pessoas mimizentas à sua volta. Se você está aqui, saiba que as pessoas que se encontram nessa sala, no nosso ecossistema, são os fazedores e não os faladores. E todos os dias aqui, às 11h30 da manhã, a gente traz pílulas para você implementar rápido, se destravar, entender um pouquinho melhor da sua mente. E hoje a gente vai falar sobre um tema um tanto quanto polêmico e espinhoso, tá? O tema de hoje é normal ou comum. Então, anota aí. Vocês sabem que tem muito conteúdo, muitos insights que vai caindo aqui para você. Se você está vendo pelo canal do YouTube alguma gravação e quer saber mais sobre esses encontros que a gente faz diariamente, todas as informações vai estar aqui na descrição, tá? Então, nosso tema de hoje é normal ou comum. Só que antes de eu te falar sobre esse tema, a gente tem que fazer uma pequena introdução. Para quem é aluno da nossa formação, já ouviu falar sobre um tema que a gente diz que é tolerância à dor. Tolerância ao esforço. Quem é que é aluno da formação e lembra sobre esse tema, fala eu. A gente, inclusive, falou recentemente sobre ele, né? No quadro Alergia a Mimimi. Hoje em dia, as pessoas estão com uma baixa tolerância ao esforço, uma baixa tolerância à dor. Então, quando é proposto uma atividade, algo para essa pessoa fazer, qual que é o primeiro sintoma da pessoa que tem uma baixa tolerância ao esforço? A reclamação. Porque a reclamação é um sinal do que está doendo muito para ela aquela atividade. Então, é por isso que você percebe hoje adolescentes cada vez mais mimizentos, onde eles não querem fazer o que tem que ser feito. Só que isso tudo vem devido ao que a gente chama de condicionamento. Presta atenção que isso já vai se conectar com o tema daqui a pouquinho sobre normal e comum, tá? Existe uma coisa chamada condicionamento no nosso cérebro, que começou a ser estudado lá por Ivan Pavlov, tá? Se quiser pesquisar sobre ele depois, entendendo o condicionamento na saliva dos cachorros, tá? Mas enfim, o que é esse condicionamento? Nada mais é do que uma âncora, um gatilho, que é dito na programação neurolinguística, por exemplo. Então, o que acontece nos dias de hoje? Os pais, eles pegam a criança ou aquele adolescente, ou eles mesmos, tá? Eles mesmos. Na verdade, isso vem muito deles primeiro, porque o filho são exemplo dos pais, né? O pai, a mãe, a pessoa tem uma vontade. Ela tem a vontade de um chocolate. A vontade de qualquer coisa na rotina dela, tá? Imagina que a pessoa teve uma vontade. Após essa vontade, quanto tempo depois que ela consegue a recompensa? Nos dias de hoje é quase que imediato. Você está com vontade de hambúrguer? Meia horinha depois, no máximo, você já está comendo aquilo. Você está com vontade de chocolate? Você já tem ali na gaveta. Me conta, para quem é mais velho aqui e lembra dos seus avós e tudo mais. Como que era antigamente quando você tinha vontade de alguma coisa? Muitas vezes você nem ganhava aquela coisa, né? A mãe falava, na volta você pega. A mãe inventava alguma desculpa, falava, não vai comprar, não vai ter. Então você tinha uma vontade e às vezes nem a recompensa você tinha. Só que nos dias de hoje, as pessoas estão tendo cada vez mais desejos, vontades, e elas precisam sanar aquilo o quanto antes. Só que tem um pequeno problema se isso é feito de forma repetida. Se é de vez em quando, tá tudo bem. Mas se isso é feito de forma repetida, isso tem um problema. Tanto no cérebro do adulto quanto da criança e do adolescente. Você começa a condicionar o cérebro daquela pessoa a toda vez que ela tem um desejo, a recompensa tem que ser imediata. A recompensa tem que ser rápida. E se não for rápida essa recompensa, essa pessoa vai começar a fazer o quê? A se frustrar. Vai ficar triste, desanimada, entrar no tédio. Por que isso acontece? Porque a recompensa não chegou. Então, existem coisas na vida que a recompensa, ela pode, não que deve, mas ela pode vir de uma forma mais rápida. Por exemplo, um chocolate.
Ele vem de uma forma mais rápida às vezes. Você comprou e está ali na tua frente, certo? Agora, o corpo que você tanto deseja, o dinheiro que você tanto quer na conta, a prosperidade financeira que você tanto quer, vai demorar um tempo para chegar a esse resultado, essa recompensa. Só que a pessoa que está condicionada a receber recompensas imediatas o tempo todo, essa pessoa não vai conseguir fazer o que tem que ser feito pelo tempo necessário para chegar a tal. Por quê? Porque ela tem uma baixa tolerância ao esforço, uma baixa tolerância à dor. Deu para entender até aqui? Alguma dúvida até aqui, galera? Então, isso vem acontecendo cada vez mais com a ascensão dos meios de comunicação, da tecnologia principalmente. Então, ao invés de a gente utilizar com inteligência a tecnologia, a gente está, na verdade, emburrecendo o nosso cérebro. Emburrecendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque antes, obviamente, existe a facilidade de você procurar um conteúdo com rapidez, mas antigamente você precisava ter um esforço para aprender determinado conteúdo. Hoje ele está ali na sua frente, direto. Isso, por um lado, é bom, só que por outro lado, devido ao condicionamento do cérebro, ele se torna extremamente prejudicial. Porque aquela criança, aquele adolescente, não vai saber mais ter esforço para procurar as coisas. Porque tudo está na mão dele. Então ele quer um chocolate? Tá ali. Ele quer um celular? Tá ali. Quantos pais, quantas mães você não conhece que a criança dá um berro e a mãe já enfia a tela na cara daquela criança? Dá o celular para aquela criança. Porque, obviamente, para tapar a boca daquela criança é muito mais fácil você dar um celular do que você pegar e sentar, dar atenção para ela, despender um tempo para ela, porque é trabalhoso você criar um filho. Literalmente, é trabalhoso. Quem aqui é mãe sabe disso. Só que, obviamente, como as pessoas estão com uma baixa tolerância ao esforço e à dor, o que elas fazem? Elas procuram sempre o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, nesse caso, é dar uma tela para uma criança, por exemplo. Deu para entender até aqui? Esse foi só o contexto inicial para a gente começar o tema de hoje. Então você acabou de entender que, devido às pessoas hoje em dia terem cada vez mais recompensas imediatas, elas estão educando o cérebro delas a não querer esforço, a não querer dor, a fugir de esforço, a fugir de dor. Só que existem coisas na vida que você precisa de esforço e dor. E são exatamente essas pessoas que condicionam o cérebro a recompensas imediatas as primeiras a reclamar e a serem os mimizentos que a gente chama. Fez sentido? Alguma dúvida? Perfeito. Por que eu introduzi isso no nosso repertório aqui? Para você entender que hoje em dia, infelizmente, estão querendo colocar algumas coisas que são comuns como normais. Só que essas coisas não são normais. Existe a normalidade e existe o que é comum na sociedade de hoje. E não é porque é comum que é normal. É interessante você entender essa diferenciação e talvez perceber que hoje, no Brasil, no mundo, o poste está mijando no cachorro. É normal isso? Não é normal. O poste mijar no cachorro. Mas infelizmente isso está acontecendo. Vou te dar alguns exemplos de comum e normal. E talvez, olha só o nome do nosso quadro, tá? Eu quero repetir de novo. O nosso quadro se chama Alergia a Mimimi. Talvez nesse momento, com tudo que eu vou te falar aqui, comece a fervilhar um mimizento dentro de você e você me deixe de acompanhar o meu trabalho. E é exatamente isso que eu quero, tá? Eu não quero mimizentos aqui. Então, quando a gente fala de normal e comum, você tem que entender, dentre diversas coisas que existem, tá? De normais e comuns que a gente pode pegar a diferenciação. Mas é comum hoje em dia você chamar cachorro de filho. Mas não é normal. Vocês estão entendendo? É comum. Tá comum hoje o povo beijar cachorro na boca. Fazer festinha para cachorro. Mas não é normal. Tá comum isso. Só que à medida que as coisas vão se tornando comum e comum e comum, querem enfiar a goela abaixo das outras pessoas, que é normal. Mas isso não é normal. Você não pariu o cachorro. Entenda, você não pariu o cachorro. Aí vem, obviamente, os mimizentos e falam: ah, mas eu também não pari um filho adotado, mas ele é gente, filho da puta. Ele não é um cachorro. Você não pariu o cachorro. Não é normal. É comum. Tanto é que, façam o seguinte, tá?
Se tiver aqui alguém, inclusive, que for dessa área da veterinária e tudo mais, quero que vocês me validem. Mas pelo pouco que eu li e conversei com esses profissionais, isso vem acontecendo cada vez mais. Existem cachorros hoje em dia que estão tendo doença que não tinha antigamente. Porque agora estão passando creminho, o cachorro está dormindo na cama e está comendo coisas que não deveria comer. O cachorro não foi feito para dormir na cama. Por mais que você ame ele e goste dele, tá? Do teu ladinho. Tem gente que passa creminho e faz aquele tal do skincare no cachorro. Não sei se você sabia disso, tá? Existe, tá? Aí você não sabe o porquê alguns animais estão tendo problemas que, se você olhar comumente, esse animal não deveria ter aquilo. Porque estão pegando e tratando o animal que nem gente. Vocês me entenderam até aqui? Isso é o poste mijar no cachorro. A partir do momento que você quer considerar isso como normal. Considerar isso como comum, tá tudo bem, tá? É comum. Infelizmente, algumas pessoas fazerem isso. Mas não queira dizer que isso é normal. Porque você não pariu aquele pet. Beleza? Tem gente, só para você ter uma ideia, tá? Tem gente, não sei se vocês já viram notícias disso, que diz que vai processar a empresa de aviação porque a pessoa não coube na cadeira porque ela era muito gorda. Galera, não é normal obesidade. É comum hoje sobrepeso e obesidade. Mas não é normal, você não pode normalizar uma doença. A pessoa estar com sobrepeso e obesidade não é normal. Não é culpa daquela aviação não ter uma cadeira extra GG para você. Ela não precisa disso, você entende? Ela tem uma cadeira normal. Olha só, uma cadeira normal. Deu para entender? Para uma pessoa que deveria ser normal. Agora, quem está com sobrepeso e obesidade não é normal. Só que hoje em dia, com uma tal de política de autoaceitação, as pessoas estão querendo normalizar um índice de gordura gigantesco. Sedentarismo. Isso não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Deu para entender, galera? Hoje em dia, infelizmente, tá comum a pessoa ser presa e virar político. Mas não deveria ser normal. Vocês estão entendendo? Não é normal isso. Está sendo comum, mas não é normal. Só que no Brasil, como a gente tem essa questão do poste mijar no cachorro, para algumas pessoas está tudo bem a pessoa ter sido presa e estar lá comandando o Estado, comandando o município, comandando a União. Parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem a pessoa ela não conseguir dar conta da própria vida e querer estar numa repartição pública ou como diretora de alguma escola, alguma coisa, querendo dar pitaco na vida dos outros. Não é normal, mas é comum, infelizmente. Deu para entender até aqui, galera? Se a gente pegar e começar a ter um olhar mais terapêutico para tudo isso, você vai perceber que, na verdade, isso nada mais é do que um adoecimento da sociedade. Vamos prestar atenção numa coisa? Lá com papel e caneta e presta atenção no que eu vou falar. Eu fiz um post falando sobre o pai de pet, tá? E daí um monte de gente ficou revoltada comigo. Os mimizentos, obviamente, que querem normalizar isso. Só que teve alguns comentários que, se você parar, assim, ó, e ler aquilo em voz alta, você percebe que, pô, não é normal o que essa pessoa tá falando. A pessoa fala o seguinte num comentário: ah, eu prefiro o meu pet do que gente. Galera, vamos olhar essa frase. Eu prefiro o meu pet do que gente. Ela é gente, galera. Ela tá falando sobre ela mesma. Ela não se gosta, ela não se ama. A gente foi feito, a nossa fisiologia, a nossa herança genética foi feito para andar em bandos da nossa espécie. Se não fosse dessa forma, a nossa espécie não estaria aqui hoje. Só que a partir do momento que você fala que prefere um cachorro que obviamente não fale, não incomoda, porque se ele incomodar, você só coloca no quarto, e o fio você não pode trancar na lavanderia, e você fala que ama mais esse bicho do que gente, você não tá falando da gente, você tá falando de você. Você entende? Fale em voz alta isso. Eu amo mais meu pet do que gente. Galera, isso não pode ser normal. Se isso começa a soar como normal na tua cabeça, você está adoecido.
Não pode ser normal. Beira a insanidade. O que a Andressa falou aqui no Instagram. Beira a insanidade isso. Se você falasse isso para os teus avós, que tinham 8, 10 filhos, eles iam ficar loucos com você. Porque não existe a possibilidade disso. Agora vamos imaginar a questão de construção do imaginário de uma criança, tá? Vamos pegar isso. Quais são as melhores... Eu sei que teve coisa ruim, talvez, tá? Mas quais são as melhores memórias que você teve ao longo da sua vida? Eu tenho quase certeza que é brincando com os primos, que é jogando bola na rua, sei lá, que é aprontando, fazendo alguma coisa lá com seus amiguinhos na rua. Tenho quase certeza que 95% de vocês têm memórias assim da sua infância. Eu tenho muitas de ficar jogando bola com meus amigos e tudo mais. Eu jogava búlica, não sei se é búlica que fala aí no seu estado. Sabe aquele coisinha assim, na terra? Eu tenho essas memórias, o meu imaginário traz isso. Traz de ter a família inteira reunida no único aniversário que eu tive, porque meus pais não tinham muito dinheiro, com 7 anos de idade. Tem a gravação feia de antigamente, e tava lá, todo mundo reunido. Você não tem essas memórias? Beleza. Você sabia que daqui uns 20 anos não vai existir tio mais e primo? Você já parou para pensar? Porque as pessoas só estão tendo um filho ou nenhum. Você já parou para pensar como que vai ser a construção do imaginário de uma criança? O irmão dela é um cachorro. Você entende que as melhores memórias que você teve, as memórias mais afetivas que construíram o imaginário daquele criança, daquele adolescente, que eu sei que teve coisa ruim, tá? Eu sei. Às vezes teve um abuso, alguma questão desconfortável, eu sou terapeuta há 10 anos, eu sei disso. Mas o que construiu o teu imaginário foi o contato com todas essas pessoas. Para você chegar na vida adulta e falar e chamar cachorro de filho e não querer ter filho. A nossa fisiologia foi feita para a reprodução. Não sei se você sabe. Ela foi feita para a reprodução. A gente precisa reproduzir para perpetuar a espécie. Só que como você possivelmente talvez não gosta de você, você talvez não quer criar outra pessoa. E talvez, existem até pessoas que falam, né? Mas eu tenho medo de ter um filho porque, esse mundo de hoje, né? Olha esse mundo de hoje, tá ruim esse mundo de hoje. Claro, o poste tá mijando no cachorro, tá tudo virando do avesso, mas que ruim esse mundo de hoje. Galera, isso tinha que ser motivo para você ter o filho, não para você não ter. Porque já que o mundo tá tão ruim, por que você não cria alguém, não educa alguém que vai ser boa nesse mundo que você tanto reclama? Você percebe que o mimizento só fala? O mimizento só fala, esse mundo tá ruim. Tá, mas o que você vai fazer? Eu vou colocar 3, 4, 5 filhos nesse mundo para melhorar então essa bosta. Já que eu tô reclamando tanto. Só que o mimizento, ele só fala, ele não faz. Você entende? Ele só fala, ele não toma atitudes. Só que agora vamos retornar ao que eu falei lá no início, galera, da tolerância ao esforço e tolerância à dor. Dói criar um filho. É difícil você ter 2, 3 crianças ali, com às vezes escassez financeira. Dói. Só que não só dói hoje, como doía no seu avô que tinha 10 filhos. Concorda comigo? Só que hoje a tua tolerância à dor está muito reduzida. Por isso que dói tanto, você entende? Dói demais, porque é o que eu falei no começo da aula. A tua percepção de esforço é reduzida. Qualquer coisa dói. Galera, vamos ser sinceros, tá? Olha só. Tem gente, e você conhece esse tipo de pessoa, que reclama de tomar água, que, meu Deus, eu não consigo tomar água. 3 litros de água no dia. Não consigo bater minha meta de água. Galera, se é difícil para você tomar água, você acha que você vai conseguir alguma outra coisa na vida? Sério mesmo. Se água para a pessoa é difícil, tomar água, você acha mesmo que ela vai conseguir criar um filho? Então, o nome dessa aula, eu pensei, porque eu pensei muito em falar sobre filhos e pet e tudo mais. Eu pensei em falar o nome da aula ser, mas eu coloquei normal e comum o nome da aula. Mas o nome da aula era para ser Por que você deve ser pai de pet? Sabe por que você tem que ser pai de pet? Porque se para você é difícil tomar água, por favor, não tenha um filho.
Porque os filhos são o reflexo dos pais. Então, se você não sabe nem cuidar de você, por favor, vá beijar o teu cachorrinho na boca. Vá beijar o cachorro na boca, porque é muito melhor do que você estragar uma criança. Então, às vezes, os pais de pet estão sendo a salvação até, porque eles não estão estragando os fios, pelo menos. Você entende? Mas vocês estão começando a entender agora, fisiologicamente falando, neurologicamente, que o motivo de estar acontecendo tudo isso hoje? Você, se começar a gravar um vídeo hoje, pro mimizento, você é o coach. Você é o blogueirinho. Só que gravar vídeo é difícil, por isso que ele não faz. Você entende? Ser exposto a muitas pessoas e colocar opinião ali na internet é difícil, por isso que ele não faz. Ter o filho de novo é difícil, por isso que ele não faz. É sempre mais fácil encontrar o atalho do que fazer o que precisa ser feito. Deu para entender? Então, galera, o recado que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente ir finalizando, é que para a gente não começar a normalizar o que é comum, o que está sendo comum, infelizmente. Não comecem a normalizar isso. Não comece a normalizar não ter esforço para conseguir as coisas. Não comece a normalizar um corpo doente. Não comece a normalizar isso. Não comece a normalizar o sedentarismo. Isso não é normal. Pode estar comum. Pode ser comum beber. Pode ser comum ficar se entupindo de álcool. Mas não é normal. Aqueles grupinhos, eles querem normalizar isso. Mas é comum. Só que não deixe isso como normal. Porque senão o poste vai começar a mijar no cachorro. Daqui a pouco eu vou ter terapeuta aqui no Instagram sendo formado falando todes. Puta que pariu, galera. Se ajuda. Não fala todes. Isso não é normal, por mais que esteja sendo comum. Deu para entender? Tá comum esse burburinho, o ruído dos mimizentos. Tá comum os mimizentos ficar falando todes. Tá comum isso. Mas não é normal. Não é normal você se identificar com um gato e ficar se lambendo. Tá? Não é normal. Não sei se já viram um videozinho de um cara que fica falando isso. Se você quer se identificar com isso, o problema é teu. Mas eu não sou obrigado a te ver dessa forma. Você é gente. Deu para entender, galera? Só que isso dói. E falar isso na internet dói mais ainda, porque eu tenho quase certeza que você tinha esses pensamentos que eu estou externalizando aqui. Só que quando você traz para a internet, sabe o que acontece? As pessoas começam a te atacar. Só que sabe quem que começa a te atacar? Os mimizentos. Não é os fazedor. Sabe quem tá fazendo? Não tá indo falar nos teus posts, galera. Quem tá fazendo o que tem que ser feito não tá indo comentar nos teus posts. Quem tá no próximo nível não fica enchendo o saco de quem tá lá atrás. É só quem tá sem fazer nada que fica enchendo o saco de quem tá fazendo. Você entende? É por isso que você não tem que ter medo dessas pessoas. Porque lembra de uma aula de PNL que eu falei para vocês? Todo mundo que te ataca, eles estão falando de quem? Deles mesmos. É tudo sobre eles, não é sobre você. Vamos recapitular isso. Lembra do Edenilson, da aula do Edenilson, que eu falo assim, galera, eu em algumas aulas, não é em todas, eu falo palavrão. Tem gente que olhou essa aula e falou assim, cara, me identifiquei com você. E tem outra pessoa que falou assim, quero reembolso, não gostei desse curso porque isso não é de acordo comigo. Você percebe que não tem nada a ver com a minha aula? Não tem nada a ver com a minha aula, tem a ver com como ela enxerga aquilo. Então é por isso que você tem que trazer essas suas crenças. Porque nunca vai ser sobre você o que aquela pessoa está comentando. Vai ser sobre o que ela acredita. Não, Edilson, eu acredito e eu vou ter meus 5 petzinhos aqui e vou dormir com eles. Tá tudo bem, o problema é teu. Você entende? Só que ela tá falando isso de acordo com ela, não de acordo com o que você falou. É sempre sobre a percepção dela. Fez sentido, galera? Olha o que a Simone falou. Perfeita frase, Simone. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo nunca é errado, galera. Então, normal é uma coisa, comum é outra. Só para a gente finalizar esse raciocínio aqui, eu queria que vocês começassem a refletir sobre a velhice de vocês. Ou a velhice, por exemplo, do pai de pet. Quantos de vocês aqui não tiveram os pais mais velhos e tudo mais? E quem que deu o suporte?
Sabe quando a mulher está grávida, que tem a rede de apoio? Quando a pessoa já está mais velha e não está produzindo, a rede de apoio geralmente são os filhos e as pessoas ali àquela volta. Por mais que aquela pessoa tenha te feito mal, enfim, são os filhos, né? Agora, imagina se ela não teve filho. É o teu cachorro que vai ficar trocando tua fralda quando você estiver velho, precisar ir no banheiro? Você percebe que a maior solidão do ser humano é ele continuar sendo egoísta, ignorante, acreditando que ele por si só é. Se você conversar com toda e qualquer mãe, eu não encontrei uma até hoje que se arrepende de ter aquela criancinha que nasceu. Talvez naquela época não era época de ter, beleza, tava tudo um turbilhão, mas quando aquele negocinho nasceu, uma nova pessoa se formou. Uma nova mulher se formou e um novo homem se formou. Na maioria das vezes. Deu para entender? Aí, obviamente, que os mimizentos vão falar o quê? Ah, mas é aquela mãe que jogou o filho no seu recém-nascido no lixo. E aquele pai que se separou logo que descobriu. Isso é comum, não normal. O normal na sociedade é pessoas que estão valorizando a família. O normal são pessoas que querem criar bem os seus filhos e não adoecê-los. Esse é o normal. Só que a galera dos mimizentos, eles olham o que é comum, que é exceção, que infelizmente está se tornando cada vez mais comum, e estão querendo colocar como normal. Deu para entender essa lógica, galera? Então eu sei que existem as exceções de mães e tudo mais, enfim, que fizeram horrores. Mas isso não é o normal. O normal são mães, pais preocupados que querem prosperar a própria família, se destravar e sempre estar melhorando. Esse é o normal que eu atendo aqui, em 10 anos como terapeuta. O comum é, às vezes, acontecer alguma tragédia, alguma coisa. Que, infelizmente, isso vem se tornando cada vez mais comum, mas não dá para tratar como normal. Fez sentido? Perfeito. Então, espero que essa nossa live aqui tenha sido literalmente um muro para quem já era mimizento e queria externalizar isso poder sair de vez, e quem gosta do nosso trabalho ficar, porque eu falei isso numa última aula sobre PNL, tá? Só para a gente finalizar, que você não me segue ou você não segue qualquer outra pessoa pelo conteúdo que ela dá. Por exemplo, você não segue aquela pessoa porque ela fala de PNL, ela fala de reprogramação mental, ela fala de psicanálise. Entendam isso, galera. Você não segue aquela pessoa porque ela fala de psicanálise, porque ela fala de terapia. Porque se você pesquisar no Google, certificado gratuito de PNL, certificado gratuito, tudo que eu tô falando tá lá, de PNL, tudo. No YouTube tá lá. Por que você tá aqui? Por que você se identificou com as minhas crenças, com o meu jeito de ser e com a minha personalidade? E é um acessório o conteúdo que eu tô te entregando, você entende? Então, quando você for entregar o seu conteúdo na internet, como que você vai atrair pessoas cada vez mais qualificadas? Entregando a tua verdade, o que você acredita. Entende? O que você acredita. E vai ser um acessório às técnicas que você trabalha. Beleza? Reflitam sobre isso. Você está me acompanhando aqui em lives todo santo dia. Muitas das pessoas estão aqui todo santo dia acompanhando. Não é por causa necessariamente daquela técnica que eu explico, por mais didático que eu seja. É devido a todo um contexto do Edenilson. Porque se fosse a técnicazinha, você digitava assim, ó. Como fazer ancoragem da PNL. Digita lá no YouTube. Vai ter um monte de aula, galera. Um monte, de graça, não precisa nem pagar. Por que você tira dinheiro do bolso e me paga? Porque você entende que o que eu falo é uma verdade para você também. Fez sentido? Então leva a sua mensagem também para outras pessoas, porque tem pessoas que eu não vou alcançar, mas que você alcançaria. Tá bom? Então amanhã, 11h30 da manhã, estaremos ao vivo de novo com mais um episódio do Alergia a Mimimi. Um forte abraço, galera.